Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um tutorial, vídeo, curso desse canal, certo? Eu sou o professor Éder Carlos Fernandes, no qual vou estar ajudando vocês aqui nesse vídeo, nesse aula, nesse curso, nesse tutorial, certo? Para facilitar a vida de vocês. E o que a gente vai ver aqui agora? A gente vai ver um exemplo bem simples e prático de orientação a objeto com Python. Beleza, gente? Bem simples e prático aqui. Tranquilo, pessoal? Vamos começar então, né? Então, a primeira coisa, vocês têm que abrir seu Visual Studio, certo? Abrir uma pastinha, ou criar uma pastinha aqui dentro, certo? Salvar essa pastinha onde vocês desejarem, certo? E a gente vai criar nosso primeiro código aqui, New File, certo? E a gente vai criar uma classe pessoa, né? Então, a gente vai começar com pessoa.py, certo? Beleza, gente? Tranquilo? Então, criou aqui agora, certo? Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais para vocês enxergar melhor, né? Para ficar mais simples aqui. Aqui eu vou minimizar aqui, certo? Para a gente começar a escrever o código, certo? Então a gente vai começar a construir a classe pessoa, certo? Então eu vou colocar class, que seria o nosso molde, né? Para criar. Então a gente vai criar um molde pessoa, uma pessoa genérica, certo? E depois a gente vai criar um objeto pessoa, né? Para assumir uma forma diferente, né? Uma pessoa mais alta, mais baixa, ele comendo, não comendo, né? Como a gente já viu em alguns vídeos desse canal, né? Beleza, pessoal? Então vou colocar o classe pessoa, que é pessoa, certo? Beleza? E a gente criou a nossa classe, certo? Então primeiramente, depois aqui, né, a gente vai criar um init, né? Que seria um método construtor, mas não se preocupem com isso, né? Que o método construtor a gente já coloca alguns parâmetros de funções ali, certo? Dentro desse método, né? Que o método a gente sabe que é como se comparável a funções de uma programação ali, uma programação estruturada, certo? Para um melhor entendimento, né? A gente vai criar o nosso método construtor. Então vamos fazer um comentário no Python aqui, né? Método construtor, certo? Beleza, gente. Então vamos lá, construtor. Então vou colocar mais para ficar bonito. E aqui, gente, vamos começar a escrever aqui agora normal, né? Vou tirar esse espaço aqui. Então vamos lá. Então a gente vai começar a criar o que? Vamos colocar, toda vez que a gente for criar um método ou uma função no Python, que o Python pode trabalhar tanto quanto com orientado a objeto como programação estruturada, né? Então eu vou colocar um def, certo? Init, certo? Igual self, né? Nome, né? Idade. Aí eu vou colocar comendo, né? Se essa pessoa está comendo, certo? Igual a false, certo? Porque ele não está comendo. E se ela está falando, né? Falando igual a false. Beleza, gente? Tranquilo? Então deixa eu só diminuir um pouquinho mais aqui, peraí, deixa eu só... Beleza, então acho que agora já dá para enxergar melhor aqui, certo? Beleza, então aqui def init, né? Que o init, né? Cada pastinha que a gente for criar aqui, né? Cada pastinha que a gente for criar aqui, né? A gente tem que colocar um init ali no meio, certo? Beleza, gente? Um init. E dentro desse init aqui, né? A gente vai colocar as funções iniciais do comando, né? Toda vez que eu criar um Python, eu crio um init, certo? Sempre vai criar um negócio init. Então, nesse caso aqui no classe, a gente criou um initzinho aqui com os parâmetros que a gente quer inicial, certo? E dentro desse parâmetro, a gente vai colocar os nossos atributos, que seria a mesma coisa que a variável, certo? Beleza, gente? Comparando com, quer dizer, mesma coisa não vai comparar como se fosse uma variável, certo? Então, vamos criar nossos atributos aqui dentro, certo? Então, vou colocar self. Self ponto nome, certo? Beleza, igual a nome, beleza. Self ponto idade, igual idade, certo? Self ponto comendo, igual comendo, né?
comendo. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui que seria os atributos, né? Então vamos lá, atributos, para ficar mais didático, atributos que pode ser, não é, pode ser comparado para facilitar o entendimento, pode ser comparado às variáveis. Beleza? Para fins didáticos. Beleza, gente? Então ele pode ser comparado a variáveis para fins didáticos, certo? Beleza, pessoal? Então aqui vamos colocar self ponto falando, certo? Igual falando, ok? E aí, beleza, a gente já criou nossos, como fala o método construtor com os nossos atributos aqui, certo? Não se preocupem com isso aí. Então, imagine o seguinte, que esse método aqui, ou essa função, você está criando os atributos, certo? Beleza, gente? E vamos lá, então. Agora vai criar o nosso método simples, né? Que seria nossas funçãozinhas mais simples ali, certo? Método simples, certo? Vamos lá. Def, vai criar um método chamado comer igual self, vírgula, alimento, certo? If self ponto comendo, dois pontos. Beleza, então o que a gente fez aqui? Criou um método aqui, uma funçãozinha aqui, comer, certo? Que vai pegar o que? Esse comer que está falso aqui, certo? Beleza, gente? Está falso aqui. A gente vai utilizar ele aqui embaixo, certo? Self, def, comer, alimento, certo? Esse self aqui porque está pegando a própria função. Alimento, certo? O próprio método aqui, né? E aqui é o seguinte, if, se eu estou comendo, né? Ou seja, comendo for verdadeiro isso aí, o que vai fazer? Print, certo? F, ponto, né? Que a gente vai colocar o printf ponto aqui, que é um tipo de print aqui também que tem no Python, certo? Esse aqui, self, ponto, nome, certo? Ou seja, se essa condição for verdadeira, a pessoa já está comendo, então ele vai pegar o meu nome aqui, ele vai pegar meu atributo nome, certo? E vai falar o seguinte, ó, fulano de tal já está, né? Já está comendo. Beleza, gente? Tranquilo? Ponto. Fechou aqui, né? A gente dá um return, certo? Beleza. Return. Pronto. Aqui embaixo agora a gente vai colocar um outro print aqui, se caso ele estiver comendo como fala, se já estiver comendo, beleza, ele vai parar aqui e fechou. Vamos supor o seguinte, que ele é falso isso aí, né? Então não entra nesse if aqui, né? Então ele vai entrar o que? O que ele está comendo, certo? Então vamos colocar aqui, ó, print, certo? F, vírgula, né? Self, ponto, nome, está comendo alimento, beleza? E aqui, vamos voltar aqui embaixo aqui agora, aí vai colocar o que? Self comendo true, né? Então se ele entrou aqui em comer, né? Se ele já está comendo, então vamos colocar aqui, primeiro, self ponto comendo igual true. Fechou aqui. Então o que esse método faz, né? Então o método comer, né? Se
comendo for verdadeiro, o que vai acontecer? Quando eu pegar isso aqui eu criei uma classe, certo? Só um molde. Quando eu for criar o objeto pessoa, ele já estiver comendo, o que vai acontecer? Ele cai aqui dentro desse método e vai falar o seguinte, ó, self nome já está comendo, beleza, fechou, return, certo? Então ele retorna esse camarada aqui. Se caso isso aqui for falso, ele ignora isso aqui, certo? Cai nesse print aqui, F, self nome está comendo alimento tal, self comendo true, então ele vai falar que está verdadeiro comendo true, né, que é verdadeiro, certo? Beleza, gente. Aí a gente vai criar um outro método agora aqui que chama parar de comer, né? Parar comer, né? Que ele vai parar de comer, certo? Então vamos criar um outro métodozinho aqui, né? Por exemplo, def, certo? Parar comer, certo? Parar comer, self, beleza? 2 pontos, fechou aqui. Então isso aqui seria mais um método simples, né? Vou colocar aqui método, então vamos ver aqui embaixo aqui, método simples, parar comer, né? If not self ponto comendo, né? Vou colocar aqui agora. Então aqui o primeiro, se não estiver comendo, ou seja, ele fala se não estiver comendo, ou seja, estiver falso isso aí, né? Ele vai falar o que? Né? Print f ponto self ponto nome não está comendo. Não está comendo. Pronto. Beleza. Dá um return. Certo? E aí vamos criar nosso último. Então, esse método aqui que a gente criou, parar comer, se não estiver comendo, certo? Ele for verdadeiro isso aqui, entendeu? Ele não estiver comendo, for falso mesmo aqui, né? Não está comendo, falso. Print nome não está comendo. Ele retorna. Fechou. Aí eu vou criar um outro método simples, né? Método simples. Método simples. Def. Falar. Self. Beleza. Print. Pessoa está falando. Então, se eu acessar esse método, aí ele vai falar que a pessoa está falando. Beleza, gente? Tranquilo? Então a gente criou aqui nosso código, né? Então, recapitulando, então criei uma classe pessoa, criei um método construtor, não se preocupa com isso, que seria, o método construtor seria eu colocar os parâmetros aqui dentro desse método, que seria o init, certo? E aqui dentro nossos atributos, que seriam comparável às variáveis, o método simples, que seria comparado às funções, certo? E aqui eu estou colocando que def comer self alimento, certo? Beleza? If, se eu estou comendo, ele fala que a pessoa já está comendo, então não faz mais nada, né? Beleza? Se caso isso aqui for falso, ele colocaria aqui o self nome está comendo e falar qual alimento que é. Então, ou seja, ele vai falar que ele realmente está comendo, colocou como verdadeiro. Parar de comer, se ele vai falar o seguinte, se colocar parar de comer, ele vai falar o que? Se não está comendo, certo? Então ele vai colocar aqui dentro e vai falar aqui o seguinte, que não está comendo, né? Not self comendo, certo? E se eu ativar essa última método aqui, ele vai falar o seguinte, que a pessoa está falando, certo? Vamos salvar ele aqui, save. E agora a gente vai criar o método main, que seria agora que a gente criou a classe, agora vamos criar o objeto da classe, que seria o main.py, main, né, que é o principal, .py, certo? E vamos lá. Beleza, gente, vamos começar a trabalhar com ele aqui agora então, né? Começar a escrever ele aqui, né?
Beleza. Gente, então o que acontece? Nesse método aqui, a gente tem que importar essa classe, ou seja, instanciar essa classe aqui. Como a gente faz isso? Então, vou colocar aqui, from pessoa, né, import pessoa, beleza. Aí eu vou colocar o que? P1 igual, ou seja, o que quer dizer isso aqui, gente? Vamos detalhar isso aqui primeiro para não gerar dúvida. Quando eu coloquei from pessoa, o que ele está fazendo? Ele está pegando esse pessoa aqui, pode ver que está em minúsculo, certo? Quando eu falo import pessoa, o que ele está pegando? A hora que eu voltar aqui no pessoa, ele está importando o que? Opa, esse class pessoa. Então está pegando essa primeira parte, importando, trazendo tudo que está aqui embaixo para esse código, para me utilizar naquele código. Pode ver que está em maiúsculo, então ele entra primeiro. Ó, eu quero o código pessoa.py e quero essa classe aqui pessoa que está aqui dentro, beleza? Então é isso que ele está fazendo aqui, ó. From pessoa, import pessoa, beleza? Então eu coloquei P1 como pessoa, certo? Ou seja, que está pegando tudo que está aqui abaixo, método, atributo e tudo mais, certo? Então, ou seja, está pegando os atributos aqui, está pegando tudo que eu colocar lá, vou instanciar para lá, certo? Então ele está pegando pessoa, vou pegar pessoa, e no caso, eu vou querer colocar o primeira parte, o nome e a idade, certo? Então, pessoa, eu quero colocar nome Eder, vou colocar meu nome aqui, Eder, né? Vou colocar a idade dele aqui, né? Que seria, vou colocar 40 anos, tá tiozinho já, né? Beleza. Então o que acontece? Então o Eder de 40 anos, ou seja, eu estou pegando aqui pessoa, né? Aqui eu estou pegando o nome e a idade somente, né? Se eu quisesse colocar mais método, eu poderia colocar mais ali na frente ali, mas vou colocar só esses dois aqui, certo? Beleza? Então eu peguei somente esses dois. Aí o que acontece? Aqui embaixo, então eu declarei o que? Que a pessoa aqui, P1 aqui, é essa pessoa, Eder, e ele tem 40 anos. Beleza. Agora aqui vamos colocar o seguinte, ó, P1 ponto parar comer, ou seja, o que eu estou ativando aqui? Se parar comer, estou ativando esse método aqui, certo? Beleza? Então o que acontece? Então quando eu coloquei peguei esses dois caras aqui dentro do classe pessoa, eu estou ativando esse método, o que eu estou fazendo, certo? E ele vai ativar esse método aqui, certo? Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá rodar, vamos lá ver aqui agora. Beleza, então parar comer. Então ele vai falar assim, se ele não estiver comendo, ele vai parar de comer. Ele não está comendo. Beleza? Então aí eu vou colocar um outro aqui agora, né? P1, né? O que o Eder vai comer? Então eu vou colocar comer aqui, tá vendo aqui, ó? Vou comer aqui. E alimento, né? Que se eu olhar aqui, onde eu tirar esse aqui, né? E alimento. Então eu vou fazer qual alimento que ele vai comer, né? Então eu vou colocar self alimento, certo? Nesse alimento eu vou colocar um nome aqui normal, né? Vou colocar um nome aqui normal, que é esse aqui, ó, P1 comer, certo? Aberto de parênteses. E o que ele vai comer? Qual o parâmetro que eu vou colocar lá no alimento? Burger. Vou colocar aqui, não, pizza. Beleza. E aqui no final aqui, ó, eu vou querer que esse cara também fala. Vamos ver, vai virar aqui, P1 ponto falar. Beleza. E como a gente faz isso? Vamos pegar abrir um terminalzinho aqui, né? New terminal, que vai abrir aqui embaixo, certo? Nesse terminalzinho ele vai cair direto na pasta normal, certo? Beleza, pessoal? Então aqui dentro aqui, o que vai acontecer agora? Eu vou chegar e colocar o comando seguinte, Python, certo? E a gente vai executar quem aqui? Para salvar primeiro, senão vai dar errado. Save, executar o main aqui, certo? Beleza, vamos lá voltar aqui, Python, olhando aqui embaixo, gente, eu foco aqui embaixo, ó, main.py. Opa. Ó, o Eder não está comendo, certo? Eder está comendo pizza. E o que mais será que eu peguei aqui? Ah, esqueci, tem que colocar abre e fecha parênteses, certo? Beleza, então vamos dar um CLS aqui, CLS,
Tá? Então vamos lá. Vamos salvar de novo. Save. E aí vamos colocar aqui. Python. Opa, CLS. Vou colocar aqui. Python. main.py. O que ele vai fazer aqui agora? Ó, o que ele fez aqui agora? Vamos olhar aqui e comparar com o que a gente fez aqui em cima. Ó. Tá vendo? Ó? Primeira linha, header não está comendo. Primeiro que eu coloquei, atribuiu o que? Lá aqui dentro, aqui, ó, o nome, idade com idade. Beleza. Tranquilo. Depois, header parar de comer. Então, ele vai vir aqui no método aqui parar de comer. Se não estiver parando, pô, não está comendo. Beleza, ele já vai falar que não está comendo. Certo? Beleza. E aí, o que aconteceu? Ele pegou isso aqui, parar de comer, e o que ele fez aqui, ó, header não está comendo. Então já estava, como o padrão dele é falso. Por que ele fala que não está comendo? Porque o padrão dele aqui, ó, comendo já está como falso. Então se ele não estiver comendo, já tiver falso aqui, ele já cai nesse if aqui e já me fala que não está comendo. Beleza? Segundo aqui, né? Aí eu coloquei o que? Comer pizza, né? Então o header está comendo pizza. Então o que eu fiz aqui agora, aqui, ó, no pessoa? Olha aqui esse método aqui, ó. Comer, alimento, certo? Então eu já introduzi um alimento aqui dentro, certo? Aí ele vai colocar o seguinte: o header está comendo? Não, ele é falso, ele está comendo, ele sai disso aqui, certo? Aí ele entra nisso aqui, coloca o nome meu e coloca o alimento que eu digitei aqui. Olha aqui, ó. Header comer pizza, certo? Beleza, caiu aqui. E aí entrou o que? Header está comendo pizza. Cai aqui e aí já dá um true que está comendo e fechou, certo? Beleza. E aí no último aqui, pode ver que pessoa está falando, aí eu acionei o que? Deve falar, certo? Que está aqui, ó. E aí ele vai falar, ele está falando. Se eu ativar esse comer de novo, ele não vai deixar eu entrar, certo? Quer ver, ó? Ctrl C. Vamos tentar de novo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Pizza 2. Vamos ver o que vai falar agora aqui. Salvar. Save. E aí a gente vai lá, executa aqui. Ó, tá vendo? Ó? Como a primeira vez já tava comendo e deu true aqui, ó, pode ver que ele deu true aqui, ó. Ele falou tá comendo, deu true, certo? A hora que eu executei essa linha de novo, ele comer de novo, ele já fala assim, ó, ele já tá comendo, porque ele caiu aonde aqui, ó, quando eu executei isso aqui, ó. Ele tá comendo? Tá, verdadeiro, então ele já tá comendo, então não pode comer de novo. Então tem que zerar ele no outro método, certo? Colocar aqui como falso aqui comendo, para depois eu conseguir introduzir mais alguma coisa. Beleza, pessoal? Então vou finalizar essa aula aqui, certo? Nessa aula a gente aprendeu um conceito bem básico de orientado a objeto, programou aqui na mão, certo? Espero que gostem desse vídeo. Se você conhece alguém que tem dificuldade nessa área, tudo, compartilhe com ele, certo? Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, né? Que é muito importante pra gente. Por quê? Porque quanto mais pessoas dando like ali, né? Se inscrevendo, esse vídeo vai chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Que tem dificuldade nessa área. Beleza, pessoal? Espero que gostem. Um forte abraço a todos e até a próxima.